pensando exatamente nisso que o Marcelo chegou, que é a realidade nossa do Brasil atual, né, esse modelo que a gente segue, de uma república federativa e democrática, a gente tem que pensar também como que se dá a distribuição, a divisão dos poderes nessa realidade nossa brasileira. E aí nós temos que partir de uma primeira experiência que é bem mais antiga, que é da Grécia Antiga, mais ou menos 2.500, 3.000 anos antes da gente, e depois numa formulação teórica mais fundamentada ainda na modernidade, com outro pensador, um outro filósofo chamado Barão de Montesquieu, que o Marcelo já citou aqui hoje. Quando a gente pega a Atenas antiga, né, quando a gente fala Grécia, a Grécia hoje é assumida como um país, mas a Grécia, quando a gente fala antigamente, vai estudar na filosofia, na história, a gente está falando de uma região, né, de uma localização geográfica, que é composta por várias cidades-estados, ou polis, que a gente chama, que eram independentes. Então você tem Atenas, você tem Esparta, você tem Tiro, você tem Creta, que são cidades-estados independentes. Inclusive, elas lutam entre si, elas têm guerras entre si naquele período. Né? E quando a gente pensa na Atenas antiga, que era uma cidade-estado independente, a primeira democracia que surge é lá que acontece, lá já existe um pouco dessa divisão de poderes. Então, nós temos o grupo da Eclésia, que é o grupo majoritário. Dentro da Eclésia, nós temos depois a Burlé, né, que é um grupo menor. Nós temos o começo da formulação do grupo dos mais velhos, dos anciãos, que eram assumidos como os mais sábios e que podiam dar orientações para a Eclésia. Isso depois, no Império Romano, vai se tornar, ou vai ser pela primeira vez chamado de Senado, né, quer dizer, os mais velhos. Então, nós já temos um pouco dessa distribuição de poderes. E quando a gente chega num período de crise do absolutismo monárquico na modernidade, começo dos ideais iluministas, com vários filósofos que surgem nesse período, né, os chamados contratualistas, nós vamos ter uma figura importante que é o Barão de Montesquieu. O nome dele era Charles Louis Secunda, um francês. E o Barão de Montesquieu, ele vai traduzir essa divisão dos poderes necessárias naquilo que ele chama de tripartição dos poderes. Então, o poder político num lugar, ele deve acontecer a partir de uma divisão, a partir de funções, e essa divisão tem que ser equilibrada, exatamente porque um poder não pode se sobrepor ao outro poder, tem que existir um equilíbrio entre esses poderes, considerando as funções diferentes, as atribuições diferentes. Então, esse é o Montesquieu, né? Lógico que nós temos só pinturas e quadros dele, porque é um período em que não tem foto, né? Um filósofo francês. Ele ficou famoso pela sua teoria da separação dos poderes, é atualmente consagrada em muitas das modernas constituições internacionais, inclusive na nossa brasileira. Né? Era um aristocrata, no sentido que nós entendemos hoje, aristocrata, então ele era filho de uma família de nobres, né, de pessoas ricas, nasceu no dia 18 de janeiro de 1689, e logo cedo ele já teve contato com ideias iluministas. Então ele já passou a ter uma educação voltada para esses ideais de liberdade, de igualdade, de Estado separado de religião, né, de fim do absolutismo monárquico, por aí vai. Então ele é um crítico da monarquia, ele é um crítico do clero católico, também do poder da igreja na política. Né? E aí ele propõe a divisão dos poderes. Né? Isso é o que a gente está mais acostumado, mas entender isso na nossa realidade brasileira é básico para a gente entender o processo eleitoral, para a gente entender as atribuições políticas e para a gente combater, principalmente numa realidade política frequente, os discursos facilitadores, os discursos simplistas, né, que atribuem, na sua maioria das vezes, as soluções de um país, as soluções dos problemas nacionais, para uma única figura, que é o presidente da República. Né, o Marcelo já veio falando sobre essa questão da relação do poder do presidente com relação ao parlamento, com relação àqueles que escolhem as leis, com relação ao poder judiciário, mas entender essa estrutura é também compreender que as soluções, elas não passam por fórmulas fáceis e simplistas. Então, quem diz muito facilmente numa campanha eleitoral que vai resolver o problema da saúde, da educação, da violência, de tal maneira, sim, sem se aprofundar em nada, a gente tem que ter um pé atrás, tem que desconfiar, porque essa divisão dos poderes estabelece limites também para essas ações dos que participam da política. Bom, volto a dizer, no Brasil, então, nós temos essa distribuição dos poderes. Essa distribuição dos poderes, ela vai acontecer nas 3 esferas da federação, da estrutura federativa, né? Então, nós temos quais esferas? A União,
que é o Brasil, né, o governo federal, nós temos a esfera das unidades federativas, que são os estados, e nós temos uma esfera menor, que são os municípios, ou as cidades. Essas três esferas vai comportar, ou vai ter como representação, os três poderes que a gente vai falar, que é o poder executivo, o legislativo e o judiciário. Coloquei para vocês na imagem um exemplo, que é exatamente um lugar que a gente conhece bem, que é a sede, ou o poder central do Brasil, que é Brasília. Né? Vocês sabem quando Brasília foi construída? Já ouviram falar disso? Não sei. Não? O Brasil, a capital do Brasil hoje é Brasília. O Brasil sempre teve como capital Brasília? Não. Brasil é... Quais outros lugares que já foram capitais do Brasil? Vocês saberiam dizer? Salvador e Rio de Janeiro. Ah, é isso, Salvador. Exato. A primeira capital do Brasil, logo quando depois do Brasil colônia, foi Salvador, que foi um dos primeiros lugares onde os portugueses atracaram aqui no litoral brasileiro. Né? E aí depois nós temos o Rio de Janeiro como segunda capital do Brasil. Né? E Brasília vai se tornar capital a partir da segunda metade da década de 50. Então, 1955, 1954, 55, começa a construção, salvo engano, mas ela pode me corrigir, e a partir de 1960, nós temos a oficialização de Brasília como capital do país. E Brasília era um descampado. E a construção da cidade, a construção desse núcleo da cidade, foi uma construção especificamente projetada para ser capital do país. Então, hoje nós temos experiência de São Paulo, da capital, de Campinas, que são cidades que nasceram e se construíram de uma maneira não muito organizada. Começa-se como uma vila, né, tem uma igrejinha, e aí começa o comércio, e aí depois nós temos algumas instituições que começam a se organizar, e a cidade vai crescendo a partir desse meio. Né? Brasília, diferente disso, ela foi, antes de ser construída, ela foi projetada para ser capital. Então, se você olha o plano central, o projeto central de Brasília, você vai ver que a construção ela foi feita no modelo de como se fosse hoje a gente fala que um avião, mas o arquiteto que projetou ele não gostava disso. Para ele, era o formato de uma libélula, de uma borboleta e tal. Faz até relação com a construção de uma cidade egípcia que já não existe mais. Né? E é esse o formato. E no meio dessa pseudo-borboleta, nós temos um lugar central, que é a sede do governo federal, que a gente chama de Praça dos Três Poderes. Então, é essa praça aí. Se o Marcelo voltar um pouquinho no desenho, esse é o desenho. E por que Praça dos Três Poderes? Exatamente porque a estrutura de política do Brasil ela se dá a partir dessa divisão dos três poderes. Quais são eles? Executivo, legislativo e judiciário. E a Praça dos Três Poderes tem a representação desses três poderes na esfera federal. Quais são esses lugares? Esse lugar do meio, alguém sabe dizer qual é? Tem um prato para cima e um prato para baixo. É o Palácio do Planalto? Não. Pratos? Como fosse um prato, né? Uma cumbuca. Congresso, é o Congresso Federal, tá? Do lado direito, que nós temos aquela estátua desenhada ali e tal, é o que a gente chama de representação do poder judiciário federal. E do lado esquerdo, aí sim, Ana, nós temos o Palácio do Planalto, que tem essa rampa famosa. Na foto a gente vê melhor. Então, no centro, nós temos o Congresso, não é? Que tem os pratos aí, a brincadeira dos pratos. Do lado direito, nessa foto, nós temos a rampa, então é o Palácio do Planalto, né? Que é a sede do Poder Executivo. E do lado esquerdo, nós temos o Supremo Tribunal Federal, que é a sede do Poder Judiciário, Supremo Tribunal Federal, tá? Se vocês olharem no fundo, é que eu não coloquei a imagem do plano por cima. Se vocês olharem no fundo, nós temos vários prédios, um alinhado com o outro. Isso é o que a gente chama de esplanada dos ministérios. Por quê? Porque é um plano, né? É um platô que tem os prédios que representam o que funciona, o funcionamento de cada um dos ministérios da República, tá? Então, essa é a esplanada dos ministérios. Tudo juntinho ali. Tudo juntinho, os três poderes. Oi. Só é interessante falar que, dentro desses ministérios, né, os mais bonitos é o Itamaraty e o da Justiça, né? Que eles Você esteve lá, né? Eu tive, mas muito rapidamente. Eu estive lá todas as férias, aliás, já comprei de novo passagem para ir para lá. Eu posso estar errado aqui, mas se eu não me engano, esse que eu estou colocando na flechinha é o Itamaraty, né, que é a diplomacia, e do outro é o
é o Ministério da Justiça, né? São os mais bonitos, eles são meio que personalizados, né? Posso até estar, em função da foto, eu posso até estar confundindo um dos dois, mas eles são até bem parecidos. Então, para a gente entender, a Praça dos Três Poderes é onde fica a sede dos três poderes da República. E aí, rapidamente, eu quero abordar com vocês esses poderes nas três esferas que eu falei para vocês. Então, nacional, federal, né, estadual e municipal. Poder executivo, qual que é a atribuição, qual que é a função? O próprio nome diz, executar. Executar não de matar, tá? Mas de aplicar, né, de colocar em movimento, de agir, de estabelecer uma ação. Executar o quê? Executar o que a lei manda, executar as políticas públicas. É o responsável por gastar o dinheiro dos impostos, por exemplo, por aplicar. No poder federal, na estrutura federal, o representante desse poder é o presidente da República. Claro, vai ter toda a contribuição dos ministérios, para cada uma das áreas ter essas contribuições, mas a figura central que representa o Poder Executivo Federal é o presidente. E no Estado, alguém sabe dizer quem é? O deputado? O governador? Não, é o que executa, o governador de Estado. Então, o governador de Estado é o chefe do Poder Executivo estadual. Tá? O atual nosso em São Paulo, qual é? Dória? João Dória. Dória. E no município, quem que é o representante do chefe do executivo? É o prefeito. É o prefeito do município, do prefeito da cidade. Hoje nós temos o Jonas Donizete, segundo mandato já, e esse ano a gente faz a eleição para o próximo, né? E aí é importante vocês entenderem, gente, que as atribuições desses personagens na política, elas também são atribuições em muito determinadas pela própria Constituição. Tem política de governo, que é o que está ali no momento, que decide o que fazer ou não, mas a base dos gastos públicos, por exemplo, são bases que não são de livre escolha do chefe, do executivo, mas está determinado pela Constituição. Então, por exemplo, só para a gente pegar uma situação que é mais próxima da gente, que é a administração da educação no nosso país, certo? Vocês estudam em uma escola. Qual que é o nome completo da escola? Vocês sabem dizer? É Escola Estadual Dom João Nery. Escola Estadual Dom João Nery. Os dois Es que tem na frente diz muito sobre o que é a nossa escola. Nossa escola é uma escola estadual. Então, quem que tem a atribuição de financeiramente sustentar a nossa escola ou de sustentar o salário dos professores, pagar o salário dos professores que atuam na escola de vocês? O Estado. O governo do Estado. O chefe do executivo estadual, né? Diferente, por exemplo, quando vocês estudaram até o 5º ano numa EMF. Já estudaram uma escola assim, EMF? 2 vezes. Pois, o que é uma escola EMF? Escola municipal, a administração é do município. E outro, por exemplo, se você vai fazer um curso técnico no Instituto Federal, olha o nome que diz, Instituto Federal. A administração é diretamente com o MEC. O Ministério da Educação, que é federal. Então, é diferente essas atribuições. E é livre. O município quer criar uma escola de médio, cria. O município quer criar uma faculdade, pode criar? Pode, mas tem uma coisa que é básica. Essa divisão já é anterior, é da própria Constituição. Ele pode fazer mais do que a lei manda, menos não. E como que é essa divisão? Aos municípios, às cidades, aos prefeitos, às prefeituras, cabe cuidar para que existam escolas de creche, primeira infância, e escolas de Fundamental 1, que é do 1º ao 5º ano, que vocês estudam. Isso é obrigação primeira do município, das cidades, dos prefeitos. A partir do Fundamental 2, 6º ano, até o ensino médio, 3ª série, é atribuição dos estados. E a partir do superior, é atribuição da federação, do governo federal. Aí eu pergunto para vocês, Unicamp é uma universidade, é curso superior. Quem que administra a Unicamp? É do Estado, a Unicamp. É do Estado. Mas o Estado tem atribuição de prover ensino superior? Rafa, só te cortando rapidinho. Mas não tem escola municipal que tem, tipo, depois da 6ª série? Então, é isso que eu estou falando. Assim como a Unicamp também é curso superior. Por quê? Porque tanto o município, como o Estado, como a federação, ele tem que cuidar primeiro daquilo que a Constituição manda. Ele pode fazer mais do que isso, mas ele tem que primeiro provir aquilo que a Constituição manda. Então, por exemplo, uma prefeitura ela não pode optar por criar uma escola de ensino médio faltando creche e faltando escola de 1º ao 5º ano para as crianças do município.
Isso ela não pode fazer. Mas se ela já tem um estudo e ela demonstra que já existem escolas suficientes para atender a população daquele município nessa etapa da educação, ela pode criar mais do que isso. Consegue entender? Então, o Estado primeiro tem que prover escola para Fundamental 2 e ensino médio. Se ele considera, se nos indicadores ele mostra que já existem escolas, que não tem jovens e crianças nessa faixa etária que estejam fora da escola naquele estado, porque tem escola suficiente para essas crianças e jovens, ele pode se embrenhar e criar uma universidade, como é o caso das 3 universidades estaduais de São Paulo. O estado de São Paulo tem 3 universidades estaduais. Quais são elas? A Unicamp, a Unesp e a USP. São 3 universidades estaduais, certo? Mas nós temos também, dentro do estado de São Paulo, a Universidade Federal de São Paulo, né? A Unifesp, que é uma universidade da federação, do governo federal, mas está dentro do estado de São Paulo. Então, essa divisão de atribuições não é uma coisa que também passa pela cabeça do gestor, do político. É uma coisa que já está determinada pela Constituição também. Eu falei da educação para vocês, mas a gente pode aplicar isso em várias esferas. Então, a polícia militar é uma polícia do Estado. O governo do Estado que paga o salário do policial militar. A farda do policial militar é a mesma em Campinas e a mesma em Suzano, a mesma na capital de São Paulo. Agora, a farda do guarda civil municipal de Campinas é diferente do guarda civil municipal de outros municípios, que é a administração municipal. E é diferente da Polícia Federal. Ô, Rafa, e aí só fazendo uma parte, é interessante que você falou sobre a educação, né? Eu lembro que Paulínia ela tem, ou pelo menos ela tinha, né, uma universidade do município, porque ela universalizou aí o atendimento para as primeiras séries, né, inclusive creche, quando estava ali, né, naquele período mais de como é que fala? Riqueza, né? De riqueza, né? Então, e não tinha tanto essa troca de políticos, né? Uma hora entra o prefeito, outra hora entra outro, né? Então, Paulínia tinha ali o atendimento ali na creche, nos primeiros anos ali do Fundamental 1, como a Pamela lembrou, também no Fundamental 2, e também tinha algumas escolas de ensino médio. Olha que interessante. Quer dizer, o Estado, né, ele entrava ali com o ensino médio em Paulínia, mas Paulínia também ali já tinha algumas escolas. É aquilo que o Rafa colocou. O ente federativo, atentando para aquela obrigação que está segundo a Constituição, aí ele pode também executar uma outra função, né? Avançar para uma outra série, né? No caso, quando a gente está falando da educação, ou para um outro ciclo escolar, né? Ele pode fazer mais, menos do que o que a Constituição Federal manda, não. Mas é legal a gente perceber isso, por quê? Porque isso é cidadania, né? Senão a gente confunde. Senão a gente está com um problema numa escola estadual, que não está dando uma boa educação para os meus filhos, e eu vou lá na sede da prefeitura, aqui no centro, para reclamar para o prefeito. Pô, não tem sentido nenhum, demonstra exatamente a minha ignorância em relação a essa estrutura de esfera do poder. Então a gente tem que tomar cuidado. Avançando, isso daí é a foto mais próxima do Palácio do Planalto, que é a sede do governo federal. Depois, o segundo poder, que não é menor e nem menos importante, e nem mais também, né? São equilibrados, mas têm funções diferentes, é o poder legislativo. O executivo aplica a lei, o legislativo pensa, elabora as leis, legisla, cria as leis. Significa que o executivo não pode criar lei? Pode. O presidente pode propor uma lei, o prefeito ou o governador pode propor uma lei, o povo pode propor uma lei, mas a aprovação dessa lei necessariamente tem que passar pelo Poder Legislativo, que é quem tem a atribuição primeira e fundamental de criar leis. Tá? Então, o Legislativo é quem cria a lei. Tá? Qual que é a lei maior do Brasil? Aquela que é a base para todas as outras. A Constituição? A Constituição Federal. Quando que ela foi escrita? 88, não? Eu acho. 88, logo no processo de redemocratização. Então, a partir de 88, nós tivemos uma eleição, 85, se eu não me engano, 86, em que o povo brasileiro escolheu os chamados constitucionalistas, deputados constitucionalistas. Eles só foram escolhidos para uma função: construir e elaborar a Constituição brasileira. Depois disso, eles não foram mais escolhidos. Então, a função deles naquele momento foi essa. E nós temos a Constituição de 88. Todas as leis novas que se cria, emenda constitucional, projeto de lei que se lança com um tema específico, todas elas não podem estar
contrárias ou em desacordo com essa lei básica que é a Constituição. Tá? Então, isso é básico. E aí nós temos também o poder legislativo nas 3 esferas. No que diz respeito ao poder federal, quem que demanda, cria as leis ou pensa em elaborar as leis para o Brasil como um todo atualmente? Qual que é o lugar onde se cria? Os deputados? Sozinhos? Que deputados? Federais? Federais, né? Deputados federais. Mas veja, no nosso caso brasileiro, nós temos uma situação em que o poder legislativo federal, ele é a partir de dois grupos de pessoas, 2 câmaras, é uma casa bicameral. A unidade disso a gente chama de Congresso. Quem faz parte do Congresso? As 2 casas, a Câmara dos Deputados Federais e os senadores da República, o Senado Federal. É a junção do Senado com a Câmara dos Deputados Federais que forma o Congresso Nacional. Ou seja, para uma lei ser aprovada e validada no Brasil federal, ela tem que passar por essas 2 casas. Ela pode começar em uma, ou ela pode começar em outra, ou ela pode começar pelo presidente, ou ela pode começar pelo povo, não importa. Mas ela vai ter que ser aprovada nas 2 casas, no Senado e na Câmara dos Deputados. E aí, a partir disso, nós temos a aprovação da lei. E é interessante pensar que são 513 deputados federais e 81 senadores, né? Que representam aí o número por estado. Ah, Rafa, desculpa, mas acho que você vai falar isso, né? Não, daqui a pouco. Só depois dessa esfera a gente já vai chegar nisso. Tá. No que diz respeito a estadual, nós falamos para vocês, nós temos as constituições estaduais. Cada estado tem uma constituição, que também tem que estar de acordo com a Constituição Federal. Mas nós temos leis que precisam ser feitas numa circunstância, num momento, e que são feitas e elaboradas e aprovadas para valer num estado. Eu sempre dou o exemplo de quando eu ia para Minas Gerais, e eu sentia falta do pessoal no mercadinho perguntar assim, CPF na nota? Isso não existe em Minas, no estado de Minas. Por quê? Porque é uma aprovação de lei do estado de São Paulo. Então não existe colocar CPF na nota em Minas Gerais, tá? É uma determinação da lei do estado de São Paulo. E quem que determina as leis do estado? Quem são as pessoas que criam as leis e elaboram as leis do estado? Os deputados estaduais. Os deputados estaduais. Aí não é casa bicameral, é uma câmara só. A gente chama de Assembleia Legislativa. É onde que trabalham os deputados estaduais. Então a gente tem que tomar cuidado, porque quando a gente vai ter eleição presidencial, a gente também tem eleição de deputados. E não é só um deputado que a gente escolhe o deputado federal, que vai atuar em Brasília, no Congresso Nacional, e a gente escolhe um deputado estadual também, que vai trabalhar e vai aprovar leis para o estado que a gente mora. É uma outra atribuição. E depois, no município... Oi? Desculpa, nas 2 câmaras, disse que tem que ser aprovado nas 2, certo? Nos deputados federais. Federal, câmaras. Sim. E se for aprovado em uma e na outra não, o que acontece? Não vale. Ela vai ter que ser reformulada. Por exemplo, o que acontece muitas vezes é que ela é aprovada na Câmara, vai para o Senado. Os senadores não aprovam, reformulam, mudam ela e aprovam essa mudança. Tem que voltar para a Câmara dos Deputados para aprovar também na Câmara de novo. Ah, entendi. Tem que ser aprovada pelas 2 casas, necessariamente. Já aconteceu de leis, Eric, por exemplo, passar na Câmara, por exemplo, uma antiga lei de flexibilização trabalhista, né, no primeiro momento ela passou na Câmara dos Deputados, foi para o Senado arquivou. Aí, com a mudança dos ares políticos no Brasil, em 2016, aí resgataram essa lei, fizeram uma mudança, aprovaram ela no Senado, voltou na Câmara, né, voltou para a Câmara aprovou e depois foi assinado pelo presidente. É um exemplo disso que você está falando. Porque a gente tem que entender que a qualidade da lei não é uma qualidade só em relação à sua escrita ou à sua importância para o povo. Dentro do Senado e dentro do Congresso, da Câmara, existem interesses de grupos. Os deputados são representantes também de grupos específicos da população. Então, dependendo da formulação daquele momento do Congresso, uma lei não vai ser aprovada, vai ser arquivada. Depois, passa ano, troca o Congresso, aquela lei pode ser aprovada. Entendeu? Porque os interesses são diferentes. Então, esse jogo político é um jogo mesmo. É um jogo. Né? E não é criminoso, é um jogo honesto, mas tem que ter a possibilidade de ter em vista sempre o bem comum. É isso que é o problema, às vezes, que não acontece. O problema é o bem comum. Exato. E aí, no município, nós também temos leis municipais. Campinas, hoje, se você anda sem máscara, em tese, você teria que pagar uma multa de R$100, porque é uma lei aprovada pela Câmara de Vereadores que foi referendada pelo prefeito.
né? Então, R$100. Na capital de São Paulo, a multa é de 500. E tem municípios que talvez não tenha multa, né? Então, é uma lei municipal. Quem que aprova e vota leis municipais? Os vereadores. Os vereadores, na Câmara de Vereadores do município. Nós temos eleição. Então, essa eleição desse ano, por exemplo, é uma eleição municipal. Nós votamos nos cargos do município. Quais são os 2 cargos do município? Vereadores e prefeitos. Executivo e legislativo, certo? Na outra votação, daqui a 2 anos, nós temos uma votação federal, né? E nós votamos para a federação, nós votamos para os estados. Então, nós votamos nos cargos de deputados, federal e estadual, senador da República e presidente do país. Então, essas eleições, elas são intercaladas. E aí é interessante pensar o seguinte ponto, né, galera? Porque quando a gente vai falar, quando a gente vai verificar agora os vereadores fazendo as campanhas, quando eu vejo, por exemplo, um vereador falando muito de segurança pública, não que o município não possa tratar disso, mas a gente percebe que isso está mais na ordem do ente federativo estadual, a segurança pública, né? E menos do município, tá bom? Então, a gente pegar um vereador falando muito ali de segurança pública, que vai combater o crime, que não sei o que, tá? Opa, tem alguma coisa estranha aí, porque não é uma atribuição muito clara, né? Não que ele não possa criar leis que envolvam a segurança pública, mas tem que tomar um certo cuidado com as falas. Isso mostra exatamente a importância da gente ter isso esclarecido. À medida que você tem como compreensão dessas funções, dessas atribuições, desses cargos, a qualidade do seu voto, da sua escolha, tende a ser muito maior, né? Muito maior, porque você vai saber para que você está votando, você vai saber que aquela pessoa que está tendo uma proposta totalmente nada a ver, que não tem nem competência para propor aquilo, não merece o meu voto. Então, compreender isso é importante. Ô, Rafa, quantos % o município tem que aplicar em saúde e educação mesmo? Você lembra? Caramba, tem uma divisão, né? Tem. Acho que é no mínimo 25%. Eu não vou lembrar agora do orçamento. Mas tem um mínimo que é pela Constituição também. Então, isso não depende de prefeito, ele tem que fazer, né? Ele é obrigado a fazer. Isso é o que a gente chama de política de Estado, não é? Não é bondade do governante, é uma obrigação em função da Constituição. Né? E aí é importante os vereadores, terem vereadores que sabem disso, para eles vigiar, né? Para eles fiscalizarem o cumprimento dessas políticas públicas que estão determinadas em leis, né, já estabelecidas do Estado. Né, não no interesse imediato ali do vereador, eu vou fazer isso porque eu sou bonzinho. Não, ele tem que fiscalizar, propor leis, né, de acordo com aquilo que já está até estabelecido na nossa Constituição. E aí nós temos a foto dos pratos, né? A representação é importante também. O lugar, volto a dizer onde que é agora, que eu falei para vocês, que como chama isso daí? Congresso Nacional. Congresso Nacional. Nós temos 2 torres e nós temos um prato, uma cúpula menor e uma cúpula maior. Qual que é a maior, segundo a foto? É o da direita, mas eu acho que é por causa do ângulo, que ela tá meio de lado. Não é, não. É o tamanho mesmo. É o tamanho. O que está para cima é maior, o que está menor é para baixo. Isso é representação. Isso não é aleatório, isso não é uma coisa da cabeça do arquiteto, né? O Niemeyer, junto com o Luiz Costa, né? Luiz Costa, acho que foi o outro arquiteto. É uma representação que é simbólica. Então, o prato para cima, né, a cúpula para cima, é a representação do Congresso. Marcelo já disse, 513 deputados. Então, um número maior de representantes. E o prato menor, que tem um número menor de representantes, é o que representa o Senado Federal. 81 senadores. E isso mostra também por que 2 câmaras, 2 casas federais. Exatamente porque cada uma delas representa os interesses de parte ou de um grupo da federação. Os senadores, eles são 81 porque eles são 3 por estado. Nós temos 27 estados, contando o Distrito Federal, então são 27 vezes 3, 81 senadores. Eles legislam, eles pensam a lei representando os estados pelos quais eles foram eleitos. Eles têm que ter em vista a representação das unidades federativas. Eles têm que pensar no melhor para as unidades federativas, nas leis que eles aprovam. E a Câmara dos Deputados, que é um número maior, ela tem que ter em vista os interesses da população, porque eles foram eleitos para representar os interesses da população como um todo, não das unidades federais. Então tem que ter esse equilíbrio, e por isso dessa diferença de valores. O número de senadores ela é distribuída de maneira igual pelos estados. O número de deputados tem uma proporção de acordo com o número de população de cada estado. Então, por exemplo, São Paulo tem um número maior de deputados federais, porque
é detentor da maior população dentro das unidades federativas, certo? Tem menos Amazonas, por exemplo, que tem um número menor de população, então tem um número menor de deputados federais amazonenses. Conseguem perceber essa diferença? Sim, sim. Só uma Então, curiosidade, Rafa, diga. ao mesmo tempo que São Paulo tem o maior número de deputados, a gente tem um problema na representação, porque se a gente pegar Roraima, ela tem um número de deputados que quando eu vou dividir pela população, eu tenho um deputado representando poucas pessoas. Quando eu venho aqui para São Paulo, acho que é em torno de 64, 61 deputados aproximadamente. Quando eu divido pela população do estado de São Paulo, que é da ordem de mais de 40 milhões de habitantes, aí eu vou ter um deputado representando milhares de pessoas. Muito mais, na verdade. Então tem esse problema da representação, tá bom? E toda representação de um grupo maior, ela vai ser maior e mais limitada, né? Vai ser de menor qualidade. E eu tinha mais uma coisa para falar sobre isso, que é o período de mandato. Isso é uma coisa também importante. Os deputados federais, eles têm mandatos de 4 anos. Eles permanecem como deputados durante 4 anos, depois passam por um processo de reeleição, né? Podem participar de uma nova eleição. Os senadores, eles são escolhidos para mandatos de 8 anos. Então, a gente entende também que o Senado Federal é um grupo de maior tempo, é um grupo que fica mais tempo junto do que a Câmara dos Deputados, que troca com maior frequência, porque o mandato são de 4 anos. Tá? E isso é intencional. Por quê? Porque, em tese, o Senado ele tem que se representar, ele tem que significar uma estabilidade da federação. O nome Senado, volto a dizer, é dos romanos, eram os mais velhos, né? Então, tem essa representação aí de ser um grupo mais estável, que qualquer outro problema que tenha em poderes diferentes e tudo mais, o Senado Federal tem que manter a estabilidade da República. Tá? Então, por isso que tem um mandato mais prolongado. Desculpa, Rafa. Isso que o Rafa está falando é interessante, porque a última aula de Sociologia, né, de novo eu vou convidar o Rafa, né, eu vou querer falar sobre reforma, ou melhor, sistema eleitoral brasileiro e partidos políticos, né? Tá lá no nosso currículo, eu vou querer abordar isso. Vocês sabem quais são os 3 senadores pelo estado de São Paulo? Não. Nenhum. Isso aí já é mais complicado. Não sei nem o prefeito, pô. Ó, e nisso que o Rafa falou, é o José Serra, que ele foi eleito lá na eleição de 2014, portanto ele assumiu em 2015, se ele tem um mandato, de 8 anos, ele vai sair aí na próxima eleição, né? Exato. E os 2 senadores eleitos na última eleição é o Major Olímpio, né? Vocês devem se lembrar dele, então ele vai até 2027. E uma outra, uma mulher, né? Acho que é Mara Gabrilli o nome dela. Mara Gabrilli, isso. Paraplégica, não é? Isso. E ela foi eleita agora em 2018, né? Portanto, começou meu seu mandato em 2019, vai até início de 2027. Na verdade, ela perde o mandato no primeiro ano de 2027. Então, isso é importante. É sempre uma troca de 2 e depois de 1 senador. Então, numa eleição de presidente, nós votamos e elegemos 1 senador. Na outra eleição de presidente, depois de 4 anos, nós votamos e elegemos 2 senadores. Essa troca ela vai sendo intercalada. Então, o Congresso, depois vocês podem ler melhor sobre o Congresso, né? E aí nós chegamos no terceiro poder, que é o Poder Judiciário, tá? Que tem como responsabilidade julgar com base nas leis. Então, o juiz não cria lei, ele não elabora lei, ele só tem que cuidar para que a lei seja aplicada de maneira justa. O judiciário traz consigo a ideia de justiça. A última instância do Poder Judiciário é o Supremo Tribunal Federal. Eles têm que julgar com base na lei. E aí vale também uma coisa que é aquela questão do equilíbrio dos poderes. Então, se o Congresso Federal aprova uma lei, a lei foi discutida, passou pela Câmara, passou pelos senadores, tudo mais, foi aprovado. O Supremo pode constatar uma inconsistência com a Constituição Federal. E aí o Supremo pode invalidar a lei também. Por quê? Porque o Supremo, em tese, ele é o cuidador, ele é o último obstáculo que se fala, né, da Constituição Federal. Então, ele também tem que precaver-se para que nenhuma lei que seja criada no Brasil esteja contrária à lei maior, que é a Constituição. Tá? Mas a atribuição do Poder Judiciário é julgar. E um carro aqui agora está com... O Poder Judiciário, a diferença dos outros poderes é o único poder não eletivo, tá? Então, Executivo,
e legislativo é eletivo. O povo vota e escolhe. O poder judiciário em nenhuma esfera é eletivo. O juiz, o procurador, o juiz de primeira instância, tudo isso é um cargo por meio de concurso público a partir de uma formação específica. Tá? Então, essa é uma diferença. Outra questão, a distribuição dos poderes nas esferas, né, município, estado e federação, a gente chama de instâncias. Então, primeira, segunda e terceira instância. E essa instância é sempre visando ou buscando, pode ir, até mais, obrigado por ter ficado. Essa passagem das três instâncias, ela por meio de um recorrer de decisões. E aí nós temos uma limitação do Poder Judiciário, que é o que a gente reconhece como uma injustiça. Né? O nosso poder é limitado e o Poder Judiciário é injusto muitas vezes. Por quê? Porque esse recorrer das decisões de instâncias anteriores é sempre condicionado a um bom advogado. Né? A função do advogado é essa. Né? Então, o moleque que foi preso com 25 gramas de maconha lá, ele vai ser preso pela polícia, ele vai passar por um processo de julgamento, em primeira instância, no fórum da cidade, e vai ser condenado, né? E vai ser levado para a prisão, né? E se você não tem uma condição de um advogado que vai recorrer dessa primeira decisão da primeira instância e vai para a segunda instância, você vai ficar condenado na primeira instância e pronto, vai ficar cumprindo o pagamento da sua pena. Isso difere, por exemplo, de quem tem condições financeiras e que consegue pagar um processo de advogado que vai recorrer. E aí, por isso que os processos judiciários demoram, porque nós temos a possibilidade de recorrer até a terceira instância, até a última instância. Se você for condenado na última instância, é a última instância, então você foi condenado. Né? Mas você pode recorrer e retardar esse processo de julgamento. Professor, o Lula não teve mais de 3 instâncias? Não, é que... Quem que perguntou foi a Isis. O Isis. O caso do Lula é um pouco diferente também, né? Porque, na verdade, o que há na Constituição Federal é um mecanismo de que a pessoa que está sendo julgada, uma vez que ela é condenada na primeira instância, ela ainda tem direito a recorrer, né? Então, ela só pode... Em liberdade, né? Então, em tese, ele só poderia ser condenado, né, ou melhor, ser preso por aquilo que ele foi condenado, quando ele pudesse recorrer na última instância, que é o caso do STF ou STJ, enfim, né, e os seus braços ali. Então, essa é essa questão. Só que foi aprovada uma lei na qual pode ser preso ali a partir do momento que ele é condenado na segunda instância, né? Que é o caso dele que foi condenado lá no TRF4. O TRF4 de Curitiba, né? Acho que o que ele foi condenado, o da segunda instância, Rafa, acho que é o de Porto Alegre, se eu não me engano, posso estar enganado aqui. Mas aí ele foi condenado. Né? A primeira instância ali era aquela de Curitiba, e a segunda instância que ele foi condenado foi o de Porto Alegre. E aí ele foi preso, né? A partir desse momento que ele foi condenado de segunda instância, ele foi preso. Só que aí os advogados, né, lutavam pela sua liberdade, porque em tese ele ainda poderia recorrer, já que ele não foi condenado ainda na última instância, já que ele teria a última instância. Só que é aquilo que o Rafa está falando, isso não serve para todos, né? Porque uma pessoa de baixa renda, que comete algum crime, como esse caso que o Rafa citou, exemplificou, né? Ele não consegue pagar um bom advogado para poder ali ir recorrendo, né? E sendo julgado e recorrendo até a última instância em liberdade, entendeu? Esse é o ponto. E aí é importante entender que o Poder Judiciário ele não se limita apenas aos julgadores dos processos, né? Aos juízes ou desembargador que vão julgar o processo. Faz parte da máquina judiciária também a outra parte. Então, nós precisamos, no processo penal, no processo judiciário, de 3 figuras. Nós precisamos daqueles que são os que vão julgar, os juízes, ou pode ser um júri popular, né, um grupo de pessoas que vai ser o responsável e tudo mais. Nós precisamos daquele que vai denunciar, porque o juiz ele não pode denunciar, o juiz ele tem que responder uma denúncia, ele tem que avaliar uma denúncia. E quem que denuncia? O Ministério Público. Então, faz parte também do Poder Judiciário o Ministério Público, e nós temos que ter o direito de livre defesa, que está na Constituição. Então, se uma pessoa não pode pagar por um bom advogado, o Estado, que vai denunciar a partir do Ministério Público, também tem que cuidar para que essa pessoa tenha um defensor, um advogado que defenda ela, defensoria pública. Então, nós temos essas três esferas, 3 órgãos que fazem parte do Poder Judiciário, e que
tem que fazer acontecer o processo acontecer de uma maneira justa, né? Então, olha que é contraditório, mas é o que está determinado pela lei. O Estado denuncia um criminoso através do Ministério Público, o Estado paga o cara que vai julgar o criminoso, o juiz, e o Estado, se a pessoa não tiver condições, tem que prover o defensor dessa pessoa, que é o defensor público. Então, isso faz parte do jogo democrático e isso faz parte do que a lei manda. O contrário disso não pode acontecer, né? O juiz, ele tem que ser parte isenta. O juiz, ele não pode ter contato, ele não pode ter amizade, digamos assim, com o advogado que defende a pessoa, e o juiz não pode ter contato nem amizade com o procurador do Ministério Público que denuncia a pessoa. Ele tem que escutar as duas no processo, e ele tem que julgar a partir da lei, mas ele não pode julgar a partir da amizade que ele tem ou com o advogado de defesa ou com o representante do Ministério Público que está denunciando. Fora isso, nós temos a divisão da justiça também em algumas justiças especiais que a gente fala. Então, quando alguém faz direito, por exemplo, primeiro que a pessoa que faz direito, ela vai ter que escolher qual área qual a função que ela vai querer. Se ela quer ser juiz, se ela quer ser procurador da República, né, que vai denunciar, ou se ela quer ser advogado. E aí, depois dela escolher, ela vai ter que escolher a área. Então, ela pode trabalhar de processos civis, ela pode cuidar de processos criminalistas, ela pode cuidar de processos trabalhistas. Tem outras áreas dentro do Poder Judiciário. É bem complexo. Bom, isso daí é a imagem de uma escultura que tem na frente do Supremo Tribunal Federal, que representa a justiça, tá? E, em tese, a justiça tem que ser cega, não porque não enxerga as coisas e que julga errado. Pelo contrário, ela tem que ser cega nesse sentido que eu estou falando para vocês. Ela tem que ser isenta. Ela não pode ter proximidade ou preferência para quem denuncia ou para quem se defende. Ela tem que ser isenta e tem que julgar com base naquilo que é a fundamentação, que é a lei. Depois vocês podem ler sobre o Supremo, e aí isso daí é um resuminho, então, dos três poderes da tripartição dos poderes de Montesquieu: o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. O Brasil se organiza a partir dessa estrutura. Acabamos. Finalizamos. Pessoal, assim a gente finaliza essa aula, né, em parceria aqui com o Rafa. Foi longa, mas foi muito proveitosa. Eu acho que valeu muito a pena. Obrigado pela paciência, né, de vocês. O Eric aí, apareceu. A câmera ligou sozinha, velho. Deixa a câmera ligada. Deixa a câmera ligada aí, Agora, vou ligar. Bom, pessoal, a gente consegue finalizar essa parte aqui do nossos conteúdos, né, que falava sobre formas e sistemas de governo, graças à contribuição do Rafa aí, gigantesca, enorme. Aí a gente avançou também para a organização dos poderes. Já cumpri grande parte do meu currículo graças ao Rafa, né? E aí eu quero já deixar convidado vocês, porque na próxima aula a gente vai explicar o sistema eleitoral brasileiro de sociologia. Será daqui 2 semanas. E aí será importante, porque a gente está passando por um processo eleitoral esse ano, e a gente sempre fala em eleição, né? Então seria legal vocês participarem. Deixo vocês convidados para essa aula daqui 2 semanas. Semana que vem eu fecho geografia, né? E daqui 2 semanas eu fecho sociologia, sobre o sistema eleitoral brasileiro e também sobre um resuminho sobre os partidos políticos, né? Para a gente entender o que é essa miscelância de partidos políticos que nós temos no Brasil, tá bom?